Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel. Você está aqui no meu canal. Quem sou eu? Sou João Gabriel, tenho 30 anos, sou formado em Educação Física, licenciatura e bacharelado. Sou pós-graduado em Libras, sou autista, nível de suporte 1, eu sou tricolor de coração, sou cristão, tá? Vamos para a nossa devocional de hoje, entendeu? Tá abrindo aqui o WhatsApp, entendeu? Vamos aqui para o nosso devocional de hoje, bora lá. Bora, deixa eu ver aqui. Opa, tá aqui até aqui, o Momento Sublime aqui, no canal da Piba. Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez, nesta manhã. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus abençoe grandemente a sua vida hoje, ok? Hoje eu quero trazer para você um versículo curioso, lá do livro dos Salmos, Salmos capítulo 88, verso 14, um momento em que o servo do Senhor está se sentindo muito mal, se sentindo tudo no poço, está carente, sofrendo, angustiado, talvez com medo, assustado, sem saber o que fazer. E ele diz estas palavras: Por que me rejeitas, ó Senhor? Por que te escondes de mim? É muito ruim chegar a essa conclusão. É muito complicado se sentir desse jeito. Você já se sentiu assim? Abandonada por Deus? Orando e nada acontece. Parece que Deus virou as costas para você. Parece que Deus te abandonou. Nada acontece. O rei Saul, certa vez, chegou a essa conclusão: Deus não me ouve mais. Deus não fala mais comigo através dos profetas. Amados, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode se sentir desse jeito e chegar a essa conclusão. Por que me rejeitas, ó Senhor? Por que te escondes de mim? A questão é, quando é que uma pessoa se sente assim? Quando é que ela sofre tanto a ponto de chegar a esta conclusão? Porque, amados, se depender de Deus, Ele nunca nos rejeita. Isso está claro na Bíblia toda. Se depender de Deus, Deus nunca nos rejeita. Deus não se esconde. É da natureza de Deus se revelar. É da natureza de Deus ser adorado. É da natureza de Deus vir ao nosso encontro. Então, o problema do salmista era um problema dele, não de Deus. Não pode, essa pergunta não pode jogar a responsabilidade. Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? O Senhor não é mais Deus? O Senhor não me ama mais? Não, eu não posso jogar essa responsabilidade para Deus. Deus é amor. Deus me ama sempre e sempre me amará. Deus não se esconde. Deus não vira as costas para ninguém. O problema é, nós viramos as costas para Deus. Se o salmista se sentiu assim e chegou a essa conclusão, não foi Deus que se escondeu, foi ele que se escondeu de Deus. Ele fez aquilo que Adão e Eva fizeram lá no Jardim do Éden, depois do pecado. Se esconderam, ouviram a voz de Deus, ficaram com vergonha e se esconderam de Deus. Você já pensou nisso?
somos nós que nos escondemos. E o que provoca isso é o pecado, a vergonha do pecado, as limitações que nós temos, as decepções. Nós nos decepcionamos muito. E esse sentimento de derrota, de distanciamento de Deus é nosso. Não foi provocado por Deus, foi provocado por nós. Foi provocado por mim e por você. Então, se agora mesmo você, minha irmã, meu irmão, está se sentindo assim, creia, Deus não virou as costas para você. Deus não se escondeu. Ele está onde sempre esteve, de braços abertos, dizendo para você, onde você está? Por que você foi parar aí? Por que você me desobedeceu? Por que você se afastou dos meus mandamentos? Ele está dizendo para você. Ele está dizendo isso com ternura, com amor sincero, verdadeiro amor, braços abertos, esperando que você se arrependa do pecado que te colocou aí, do pecado que te convenceu a dizer essas palavras. Deus está esperando apenas que você se arrependa e faça o que o salmista fez. Conversou com Deus. Ele foi honesto, ele conversou com Deus, falou coisas para Deus e Deus foi ao seu encontro. E a alma desse rapaz voltou a exaltar o nome do Senhor, porque ele procurou o Deus certo, falando coisas erradas, né, desmotivadas, mas procurou o Deus certo e fez a coisa certa. Deus o atendeu. Deus o atendeu. Então, não se iluda. Deus não vira as costas para ninguém. Nós sim viramos as costas para Ele. Mas se você decidir confessar ao Senhor, conversar com Ele, abrir o seu coração e pedir ajuda, Ele te abraça. Ele te pega nos braços. Ele carrega você. Creia nisso. Deus te ama. Deus tem planos para você hoje. Deus tem planos para a sua vida agora. Ainda que você esteja escondido atrás dos arbustos morais. Creia nisso. Deus tem planos para você. Querido Pai, tenha misericórdia de mim e dos meus irmãos e amigos. Se porventura, Senhor, uma dessas pessoas estiver vivendo agora essa experiência de se sentir distante do Senhor, fora do seu alcance, eu quero te pedir, tenha misericórdia. Abraça, Senhor, essas pessoas agora. Dá ânimo, esperança, aumenta o amor por Jesus e aumenta a fé e a certeza de que o Senhor é o Deus que se revela, não é o Deus que se esconde. O Senhor ama os seus filhos. O Senhor não os abandona jamais. Somos teus. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia. Cara, não tem nada. Agora eu vou aqui pro devocional aqui do Glorify, entendeu? Vou ver aqui. Já que não tem um minuto com Deus, eu não tenho a devocional da Jennifer Costa, até agora não subi. Tem não. É 3 horas aqui. Oração da semana, não. Entendeu? Já que não tem o devocional da Jennifer Costa, não tem o Minuto com Deus de hoje, vamos ver aqui a devocional do Glorify. Vamos ver aqui.
citação de hoje é de Craig Groeschel. A maneira mais rápida de matar algo especial é compará-lo a outra coisa. Passagem Romanos 12, de 1 a 5. Estamos falando sobre os bastidores da vida. A passagem de hoje é Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 5. Como resistir à cultura? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Vamos nos aprofundar na palavra? Hoje vamos refletir sobre alguns dos temas que exploramos ao longo da semana. Na passagem que lemos, Paulo incentiva a igreja a responder à graça de Deus, mudando sua maneira de viver. Ele está desesperado para que eles vejam que o caminho de Jesus é melhor do que qualquer outra coisa que este mundo possa oferecer. Recentemente, temos usado nosso tempo de domingo juntos para responder às perguntas práticas que podem ter surgido durante as reflexões da semana, e é isso que vamos fazer hoje. Esta semana abordamos a vida nos bastidores, um modo de vida contracultural que resiste à autopromoção em favor de uma vida mais sacrificial, amando humildemente a Deus e aos outros. Esse é o modelo bíblico. Não estamos aqui para buscar glória, estamos aqui para dar glória a Deus. Não estamos aqui para ver nosso nome se tornar grande. Estamos aqui para elevar bem alto o nome de Jesus. No entanto, é mais fácil falar do que fazer isso. Imersos em um mar cultural de autopromoção, somos cercados por incansáveis incentivos para nos elevarmos e nos exibirmos, e achamos difícil ir contra o fluxo. Portanto, a pergunta de hoje é a seguinte: como posso resistir de forma prática à cultura em que estou inserido? A Bíblia, naturalmente, é o ponto de partida. A passagem de hoje está repleta de conselhos práticos e nela encontramos 3 princípios de resistência à cultura que se destacam. O primeiro é o seguinte: lembre-se de seu porquê. Antes mesmo de Paulo pensar a incentivar a igreja romana a resistir à cultura do mundo, ele os lembra por que deveriam pensar em fazer tal coisa. A frase crucial é curta e fácil de perder, mas é profunda. Todo o argumento de Paulo se baseia nela. É a seguinte: pelas misericórdias de Deus. A vida cristã olha todas as coisas em vista da misericórdia de Deus. Nossa jornada com Jesus é uma sinfonia de gratidão, um sonoro sim em resposta à sua imensa graça. Tudo o que fazemos e sacrificamos flui dessa fonte. Como seguimos um Salvador que já enfrentou a tempestade, temos o poder de resistir à correnteza. O amor incansável de Deus por nós é a centelha divina que reacende diariamente nossa motivação para seguir seu caminho, mesmo que nossa cultura o desaprove. A segunda lição é: encontre sua força em Deus.
Você notou a linguagem de Paulo ao exortar seus ouvintes a resistir ao conformismo? Ele disse: transformem-se pela renovação da sua mente. Algumas traduções usam aqui um termo verbal passivo, o que nos ajuda a compreender que esse processo exige uma influência externa. Não podemos renovar nossa própria mente. Precisamos que Deus trabalhe isso em nós. Essa batalha contra a corrente cultural requer a intervenção do Senhor. Precisamos desesperadamente de sua força, sua sabedoria e sua maneira de pensar. E o último conselho de Paulo é que não façamos isso sozinhos. Ao exortar a igreja a assumir sua posição contracultural, Paulo os lembra que eles têm uns aos outros. Nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Como precisamos lembrar disso? Nosso desejo de viver uma vida santa, temente a Deus e centrada em Cristo, provavelmente será repleto de frustração se agirmos sozinhos. Precisamos do apoio e incentivo uns dos outros. E quando trabalhamos juntos, é muito mais provável que alcancemos nossa meta de viver o reino de Deus. Portanto, não se isole, mas busque irmãos para caminharem ao seu lado. Reflita e ore comigo. A palavra de Deus nos chama a resistir à cultura ao nosso redor, e isso não é uma tarefa fácil. Mas Deus não nos deixa sem as ferramentas que precisamos, e hoje vimos 3 conselhos essenciais para conseguir fazer isso. Lembrar-se do porquê fazemos, encontrar forças em Deus e não fazer isso sozinho. Peça ao Senhor para te lembrar disso quando você estiver travando batalhas difíceis com o mundo. A renovação da nossa mente é uma mudança crucial. Neste momento, renda-se ao poder transformador do Espírito Santo. Ore pedindo pela força divina para resistir aos padrões deste mundo e entregue as rédeas a Deus, confiando totalmente nele. Não andar sozinho na caminhada cristã é essencial, mas encontrar uma comunidade nem sempre é fácil. Se você tem se sentido isolado e com dificuldades de encontrar um lugar para pertencer plenamente ao corpo de Cristo, leve isso a Deus em oração. Peça pela comunhão de que você tanto precisa. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, eu não quero mais me conformar com o padrão deste mundo. Venho à tua presença hoje pedir para que renoves a minha mente e transforme meu viver. Quero viver no centro de tua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor, faz-me também um membro ativo e útil da tua igreja. Peço pelo direcionamento do teu Espírito Santo para encontrar o lugar onde devo estar e para viver em comunhão com os irmãos que me cercam. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Agora ele vai ver o áudio de hoje do Quarto de Guerra Geração Reborn. Vamos ver aqui. Mulheres profundas são mulheres que têm uma autoridade legítima de Deus. Tayane
Lopes. Olá, mulheres do Quarto de Guerra, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Como vocês estão? Eu me chamo Lopes e é uma alegria estarmos juntas em mais um devocional do Quarto de Guerra. Hoje nós estaremos com o devocional Mulheres Profundas. E eu trouxe o seguinte tema: mulheres profundas são mulheres que têm uma autoridade legítima no reino de Deus. Uma autoridade legítima. Por que eu quis falar isso? Porque é algo que Deus tem falado muito comigo, sabe? De que as mulheres que estão enraizadas nele, nós podemos testificar por meio daquilo que elas representam, daquilo que elas manifestam, da autoridade que está sobre a vida delas. E a autoridade que está sobre a vida delas é algo que é herdado pelo próprio Deus. Algo legítimo é algo que é herdado, que é reservado para alguém, só para os herdeiros. Quem são os herdeiros de Deus? Suas filhas, aquelas que reconhecem Ele como Pai. E Deus reconhece quem são os seus filhos pela obediência, pelo temor que tem por Ele, em depender dEle, em confiar nele, em viver debaixo da sua vontade. E para essas mulheres que vivem nesse nível de relacionamento, de depender, de obedecer, elas experimentam de um relacionamento profundo. Só mulheres profundas vivem nesse lugar. E elas vivem em uma plataforma de verdade. Uma plataforma, uma unção, uma autoridade verdadeira, genuína, pura. Sem enfeite, sem falsidade, sabe? Sem disfarce, não é algo legítimo. Você olha e diz, essa mulher carrega a essência de Cristo. Ela não busca ser conhecida e reconhecida por pessoas. Não, é o próprio Deus que apresenta ela. Porque antes de alguém reconhecer ou conhecer uma mulher profunda, Deus já conhece. O inferno já teme as suas orações. O inferno já teme o seu posicionamento diante das batalhas, diante de uma mesa das conversas, diante de um ambiente, diante da vida, porque ela carrega a essência de Deus. Ela não precisa ser vista para ela ser uma agente de transformação, porque ela já entendeu que ela é um agente de transformação. Então ela se preocupa muito mais de como ela vai saquear o inferno e resgatar vidas, resgatar mulheres de prisões, mulheres da prostituição, mulheres de um quarto escuro da depressão, mulheres de maldições, mulheres que estão decididas a se divorciar, a abandonar a fé. Elas são ativadoras de pessoas. Então tudo que elas fazem não é por sentimentos rasos, por emoções momentâneas ou para si mesmas. Não. Elas vivem para fazer a vontade do Pai delas, para honrar a autoridade do nome de Jesus que está sobre a vida delas. Quando eu penso nessa mulher, eu penso em uma árvore que nós não reconhecemos, não conhecemos a força dessa árvore pela beleza dela, pelas suas folhas, por aquilo que ela aparenta. E eu falo isso porque muitas mulheres têm tentado mostrar ser uma coisa fora, ser grande por fora, mas não estão buscando aquilo que verdadeiramente importa,
que é a profundidade, que é as suas raízes, que é aquilo que elas são no secreto, aquilo que elas são quando ninguém vê, aquilo que elas são quando elas não recebem nenhum elogio, nenhum reconhecimento. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque a autoridade que está sobre a nossa vida não vem daquilo que parece ser, vem das nossas raízes. A nossa força, a unção, a capacitação de Deus vem pela capacidade que nós temos de passar por fortes podas, de nos submeter, de renunciar quando o Senhor nos pede, de passar por estações difíceis, por calor, vento forte, e ainda assim, ainda que por fora as pessoas dizem assim: meu Deus, não tem como, não tem como, vai morrer, ainda que cortada, mas ao cheiro das águas volta a brotar, ainda que seca, sem folha, mas está firme e forte pela força da profundidade e da grandeza das suas raízes e aonde elas conseguem alcançar no Espírito de Deus. E elas estão conectadas com a fonte. E essa fonte é Jesus, uma fonte inesgotável na vida daqueles que decidem depender dele. Jeremias 17 diz: bendita é o homem. Eu vou botar a mulher. Bendito a mulher que confia no Senhor, cuja sua confiança é o Senhor, porque ela será como uma árvore plantada junto às águas, que estende, que alarga as suas raízes para o ribeiro, para a fonte, para as águas. Ela não temerá quando vem o calor, pois as suas folhas ficarão ainda mais verdes, e no ano da seca não ficará sem dar o fruto. Essa é uma mulher profunda. Mulheres convictas de quem elas são em Cristo, que ainda que elas passem por momentos difíceis, elas sabem que as lutas vêm para fortalecer, que a luta vem para estender ainda mais a sua raiz, para colocar elas mais perto de Deus, para colocar elas mais perto do propósito, para capacitar, para liberar mais unção sobre a sua vida, para lhe dar mais legitimidade. E uma unção genuína, uma unção única. Por que única, Tairine? Porque ela vem de um processo vencido seu. Cada uma de nós vencemos processos e temos experiência e uma unção liberada sobre aquilo que nós vencemos. Se você venceu uma depressão, existe uma unção, uma autoridade sobre a sua vida para você libertar outras mulheres da depressão. Mulheres que tiveram seu casamento restaurado, mulheres que venceram o medo, a timidez e hoje exercem o chamado, mulheres que foram levantadas por Deus, mulheres improváveis, mulheres que foram curadas. Essa é a unção. São mulheres que, como uma árvore, veio o momento, veio as circunstâncias para dizer assim: acabou para você. Mas Deus foi lá, nutriu a sua raiz cresceu e você sobreviveu. Para que você pudesse dizer para outras pessoas: você também vai sobreviver. Essa é uma unção genuína que está sobre a sua vida. É uma autoridade genuína de Deus, autêntica sobre a sua vida. E eu quero deixar essa palavra para você, de encorajamento, de posicionamento, para que você deseje viver o profundo com Deus. Não viver de aparência, de religiosidade, sabe? Mas que você seja transportada para esse nível, que você se permita entrar nesse nível, porque eu sei que muitas vezes novos níveis trazem guerras muito maiores para as nossas vidas. Mas saiba que você vai sair muito melhor para alcançar voo maior com o Senhor e ser usada de uma forma mais intencional pelo Senhor.
depois que você vence essa etapa, esse processo, você vai sair do lugar daquela que só vai buscar. Ai, Senhor, me cura. Senhor, me liberta. Não, você vai ser aquela mulher que Deus vai te levantar como uma embaixadora do reino. Para saquear o inferno. Para gerar uma transformação de você chegar. Para ativar outras pessoas. E na autoridade e na unção que está sobre você e não sobre os outros. Nas experiências que você vai viver no profundo com Deus e não nas experiências que você ouviu as pessoas viverem. Deixa eu falar para você uma história que ela é muito forte. Eu guardo essa história no meu coração para que eu nunca queira me mover naquilo que o outro está se movendo, fazer porque o outro está fazendo, ser porque o outro está sendo, sabendo que Deus tem algo único com a minha vida. Está lá em Atos, no capítulo 19, no versículo 13, que conta aquela história que os judeus foram expulsar os demônios de umas pessoas que estavam endemoniadas. E eles invocaram o nome de Jesus, disseram assim, em nome de Jesus, eu no nome de quem Paulo prega, eu lhe ordeno que saiam. E o Espírito respondeu, Jesus, eu conheço. Paulo, eu também sei quem é. Mas vocês, quem são vocês? E eles não tiveram nem resposta. Porque, na verdade, a resposta deles é a própria pergunta dos demônios. Quem nós somos? Eles nem sabem quem eles são, não sabiam quem eles eram. Eles estavam tentando fazer algo, se movendo até mesmo por alguém que eles até admiravam, que era Paulo. E esse é o problema de muitas mulheres. Que em vez de buscar ser, preferem aparentar. Vivendo, manifestando na plataforma da outra. No que a outra fala, no que a outra faz. Sendo que é tão simples, tão precioso e tão poderoso. Viver esse relacionamento com o Pai e receber dele aquilo que ele tem para você. Uma autoridade legítima de filha de Deus. Que o Senhor, ele nos capacite, ele nos encha da sua unção e da sua autoridade. A autoridade necessária que cada uma de nós verdadeiramente precisamos para a nossa vida, para cumprir o propósito estabelecido por Deus para cada uma de nós, no lugar certo e no tempo oportuno que Ele tem para cada uma de nós. Que Deus te abençoe. Agora a gente vai ler, vai ouvir a leitura bíblica de hoje, entendeu? Mandada pela minha prima Vívia, lá de Cachoeiro. Juízes 6 e 7. Vamos ler juntos, vamos ouvir. Vou botar aqui no YouTube, Juízes 6. Bíblia JFA. Juízes 6. Juízes, capítulo 6. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir.
Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos seus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos e de uma éfa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe-o até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os pães ázimos, e põe-os sobre esta penha, e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra do Abiesritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade, de madrugada, eis que o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez esta coisa? E esquadriando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal?
Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram seu altar. Por isso naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo, Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abiesitas se juntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se juntou após ele. Também enviou mensageiros a Azer, e a Zebulon, e a Naftali, que saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus, se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como me disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu-se uma taça de água. E disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Juízes capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão, ainda há muito povo, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que, daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas trombetas, e enviou a todos os homens de Israel, cada um a sua tenda, porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo, no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E, se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço Purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia, eis que tive um sonho,
Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda, e a feriu e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um, nas suas mãos, trombetas e cântaros vazios, com tochas acesas dentro dos cântaros. E disse-lhes: olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós trocareis a trombeta, ao redor de todo o arraial, e direis: espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e quebraram os cântaros. E tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas para tocarem. E clamaram: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se a cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o arraial fugiu para Zerera, até Bet-Sita, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-bara e também ao Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-bara e o Jordão. E prenderam a 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb. E mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram aos midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. Agora a gente vai ler o livro do pastor David Reich, que fala: o que Deus tem a ver com sexo? Capítulo 2: a sexualidade e a narrativa da redenção. Em 2020, vivemos uma pandemia que se alastrou pelo mundo. Os eventos que compuseram essa história fizeram com que novas diretrizes surgissem, como a obrigatoriedade do uso de máscara. Imagine que você embarcou em uma missão espacial em 2018 e comunicava até seu retorno à Terra em 2020, bem no auge da pandemia, quando as medidas de restrição social já estavam em vigor. Diante desse cenário, pergunto: quando alguém lhe desse a ordem, use máscara ou fique a 2 metros de distância de outra pessoa, você entenderia essas regras? Certamente não. O motivo é que você não conhecia a história que as explica. Deus nos conta uma história e nela há mandamentos. As histórias nos movem, não vivemos sem elas. A origem desse nosso apego está no próprio Deus. Ele é o grandioso contador da sua história, que nos envolve por todos os lados. Reconhecer isso é fundamental para compreender o que é a sexualidade, para que ela serve e por que existem mandamentos que a cercam. De fato, os conceitos, os propósitos e as ordenanças de Deus não estão revelados em um manual técnico que se abre na seção que descreve o sexo, como um dicionário, e se encontra tudo elencado.
Na verdade, nas Escrituras, aprendemos por meio da grande narrativa da redenção que inicia em Gênesis e vai até Apocalipse. A dificuldade é que muitos cristãos não sabem disso. O resultado é uma visão descontextualizada dos mandamentos sexuais. O sujeito olha para certas proibições bíblicas e pergunta: mas por que isso é errado? Com efeito, sem a trama da história que envolve Deus, o cosmos e a humanidade, os preceitos divinos parecem arbitrários e sem sentido. A nossa história e a grande história. Outro problema é a ideia de que basta investigar minha própria história de vida para resolver os meus problemas. Embora o autoconhecimento tenha alguns benefícios, ele não é suficiente. Nossa biografia carrega muita coisa preciosa. Porém, a grande história é muito mais importante. Saber como Deus nos criou e como pode nos recriar, redimir, responde perguntas que nunca seriam plenamente contempladas se nos limitássemos a estudar a nós mesmos. Afinal, a resposta para o nosso maior problema não está dentro de nós. Somos seres que vivem pequenas histórias dentro da grande narrativa que nos atravessa e nos explica. Além disso, se não tivermos em mente a narrativa da redenção, podemos ir em direção ao alvo errado. Afinal, como saber por onde ir ou o que Deus espera de nós se não conhecemos a história na qual tudo acontece? O plano maior realmente existe e pertence a Deus. Nessa vida, nunca o veremos em sua completude, e querer ver tudo aqui e agora pode nos levar ao desespero e ao pecado. Porém, aquilo que Deus revelou do seu plano deve ser nosso objetivo de minucioso estudo, bem como conteúdo para a nossa devoção. Deixar de fazer isso também pode nos levar ao desespero e ao pecado. A reconciliação como alvo. Nesse contexto, vale perguntar: qual é o alvo de Deus? Para onde caminha o enredo da salvação? O que ele realmente está realizando em nós? Qual é a principal ação dentro desse plano? Bem, a resposta é 2 Coríntios 5, 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Essa é a base de toda a nossa esperança. Quando converso com pessoas quebradas pelo pecado sexual, frequentemente sinto a responsabilidade de lembrá-las de que Deus perdoa e restaura pessoas arrependidas. Esta é a sua essência. O amor que reconcilia graciosamente aquilo que se havia perdido. A culpa, o medo e a sensação de falta de mérito próprio que nossos erros nos provocam só são bem abordados se entendemos que a história que Deus executa no cosmos vence o mal. Portanto, a reconciliação é um ato divino, uma iniciativa do alto que nunca conseguiríamos fabricar. Ela está baseada no caráter de Deus e em fidelidade ao seu próprio nome e à sua própria palavra. Ele é o soberano feitor da história. Criou Adão e Eva simplesmente porque quis. Não abandonou sua criação quando as forças do caos emergiram no mundo com o pecado original. Escolheu seu povo, Israel, em meio às trevas do mundo e o guiou pela graça. Ele entregou ainda a sua lei como uma maneira de revelar sua natureza e sua perfeita vontade aos seres humanos. Isso também foi um ato de graça, e não os deixou entregues aos seus apetites desordenados. Ademais, escolheu Davi e fez com ele a aliança de que sua linhagem viria o Salvador. Em todos estes momentos, na vida de todas as personagens, como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e Davi, passando por todos os profetas, reis e juízes, algo se mantém constante. Ninguém merece a reconciliação que lhe foi proposta. Todos pecaram, todos cometeram falhas morais, às vezes sexuais, que os desqualificaram. Todavia, Deus insiste e, por causa de seu amor fiel, se mantém fiel à sua aliança. Um dia veremos plenamente. A conclusão da narrativa bíblica é animadora. O grande casamento se consumará. E tudo que vivemos com relação ao prazer e à sexualidade encontrará seu ápice na experiência eterna. Não haverá mais solidão nem cisão interna social. Poderemos nos ver por completo e a alegria será indizível. Os ídolos
serão esquecidos e não mais ditarão nossas ações. Contemplaremos eternamente o Cordeiro. A grande história de Deus termina nos convidando a olhar Jesus soberano, entronizado sobre toda a criação, aquele que sempre foi o maior anelo do nosso coração. Nenhum orgasmo poderia substituí-lo, nem romance o superaria. Ele é supremo. Embora já possamos vislumbrar sua beleza e nos satisfazer diariamente nele, antes de o encontrarmos pessoalmente, é na consumação que o veremos em toda a sua honra e glória. Veja a imagem que o Apocalipse descreve. De cantar viu a tua voz, digno ao Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouviu todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Apocalipse 5, 12 e 13. Na sua vitória, nós vencemos. Por causa de quem ele é, nós somos. Devido à sua morte e ressurreição, a morte e o pecado já não nos condenam. É a sua presença em nós que nos mantém de pé. Nós somos dignos de honra. Ele é. Nessa esteira, é importante chegarmos a duas conclusões. Primeiro, enquanto esse dia não chegar, o dia da consumação de todas as coisas, conviveremos com dores e tribulações internas e externas. Estaremos incompletos e precários, dependentes e em processo. A vida depois do novo nascimento não é perfeita. Já somos justos porque estamos em Cristo, mas precisamos crescer em justiça. Já somos puros e santos porque estamos em Cristo, mas precisamos crescer em pureza e santidade. O pecado ainda está presente, por isso não há perfeição no mundo. Nós, nos termos do apóstolo Paulo, agora vemos de modo imperfeito, como reflexo no espelho. Então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 1 Coríntios 13, 12. Isso nos estimula a ter expectativas realistas quanto ao processo de restauração. Vamos errar. Nosso conhecimento de Deus é parcial e sua paciência é a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3:22. Evidentemente, cometer pecado não é bom ou recomendável. Porém, enquanto não chegarmos ao último ato da redenção, Jesus é nosso advogado. É a palavra de João: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, 1. Agora a gente vai lá para o devocionário de John Stott. A Bíblia toda, o ano todo. Meditações diárias, de Gênesis a Apocalipse. Aqui. Bora lá. Bora lá. Hoje é a semana 35, né? Deixa eu conferir aqui. Deixa eu ver aqui. Tem que semana se encontra 26 do 8 de 24. Deixa eu ver aqui. Semana 35. Semana 35. Vamos lá. Segunda. A cidade santa. Ele mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Apocalipse 21, 10. Vimos como João facilmente mistura essas metáforas. Quando ele primeiro viu a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela estava preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Agora, convidado para ver a noiva do Cordeiro, ele enxerga a cidade santa, Jerusalém. Grande parte do capítulo 21 é dedicada a uma descrição elaborada da cidade santa, Nova Jerusalém, que resplandecia com a glória de Deus. Suas 12 portas traziam escrito nelas o nome das 12 tribos de Israel, e em suas fundações estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos. A cidade tinha forma cúbica, como o Santo dos Santos no templo. Embora devamos concordar com Bruce Metzger, do Seminário Teológico de Princeton, que a Nova Jerusalém é arquitetonicamente absurda,
com aproximadamente 2.500 km², equivalente à distância de Londres a Atenas. O simbolismo é claro. A Cidade Santa é uma fortaleza sólida, intransponível, que representa a igreja completa do Antigo e Novo Testamento, e simboliza a segurança e a paz do povo de Deus. A cidade que João viu não era apenas enorme e sólida, mas também bela. Cada uma de suas 12 fundações era decorada com uma joia diferente. Cada uma de suas 12 portas era feita de uma única pérola e sua rua principal era pavimentada com ouro puro. Tendo compreendido as vastas dimensões, a magnificência colorida da Nova Jerusalém, João volta sua atenção para algumas consequentes ausências. Primeiro, ele não viu nenhum templo na cidade. Claro que não. O Senhor e o Cordeiro são o seu templo. Sua presença permeia a cidade. Eles não têm necessidade alguma de edifício especial. Segundo, ela não precisa nem de sol nem de lua, uma vez que a glória de Deus a ilumina, e sua luz será suficiente até mesmo para as nações. A essa altura, precisamos notar os versículos 24 e 26. Os reis da terra lhe trarão a sua glória, e a glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Não devemos hesitar em afirmar que os tesouros culturais do mundo adornarão Nova Jerusalém. Ao mesmo tempo, nada impuro jamais entrará na cidade, nem ninguém que pratique o que é enganoso ou vergonhoso, mas somente aqueles cujos nomes estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro. Para saber mais, leia Apocalipse 21, de 15 a 27. Apocalipse 21, vamos ler. Vou botar aqui a gravação, tá? Vou botar aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 21. Apocalipse 21. Bíblia JFA. Apocalipse capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas,
Do lado do sul, 3 portas. Do lado do poente, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o 10º, crisópraso, o 11º, jacinto e o 12º, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Deixa eu ver aqui se a Jennifer já botou aqui o devocional dela. Deixa eu ver se ela botou. Deixa eu ver se ela botou. Pô, será que ela não vai botar hoje o devocional dela? Pô, estranho, ela sempre bota. Sempre bota que voz de meio-dia. Voz de meio-dia não, voz de 9 horas da manhã. Não tem. É mesmo. Então, galera, daí que foi a nossa devocional de hoje. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui.